Queria parabenizar, em primeiro lugar, o professor Luciano pela sua exposição. Não vou, inclusive, resistir a fazer alguns comentários ainda sobre o tema antes de entrar no meu, mas também queria agradecer muito a presença de todos, a presença de ilustres colegas, Flávio Amaral, Fernanda, Flávia, Nathalie, Felipe Deco, então, presença que muito me honra. Porque, muito rapidamente, sobre o tema do professor Luciano, interessante a gente ver que se uma pessoa hoje no Brasil é acusada, justa ou injustamente, a gente não sabe, de ter matado outra pessoa, ela responde perante um sistema de responsabilização, sistema penal. Ela vai responder ali. Se é condenado ou não, ela vai responder ali. Agora, o tipo fraudar licitação submete uma pessoa a responder um ilícito administrativo, um crime, um ato de improbidade e um ato sujeito à lei de corrupção. Um pouco dessa manifestação, assim, não tem como escapar. De alguma maneira tem que sobreposição de controle, sobreposição de punição, ao bis ao extremo. E aí a gente leva situações, como o professor falou, a história de não decidir. Eu não resisto a citar um autor francês, chamado Conesa, que escreveu um livrinho muito bacana, dizendo assim: sobretudo não decida nada, a arte de não decidir enquanto se dá a ilusão do movimento. Então ele ensina como é que você faz isso. Quando você não quer decidir, você não pode simplesmente deixar o processo parado. Cria um grupo de trabalho, peça para ouvir todos os outros setores interessados, diga que precisa colher mais elementos, ninguém vai acusar você. Parece assim: não, sou democrática, eu sou democrática. E só para a gente ter ideia, o que é isso no dia a dia, professor Luciano? Eu estou com um parecer, estou concluindo, já imprimi 3 vezes, estou vendo a versão final. O termo principal, termo de ajustamento de conduta celebrado na área ambiental. Um negócio que existe na legislação brasileira desde a lei da ação civil pública. O sujeito infrator se obriga a prestar determinado serviço. Foi pego, agora tá bom, para tudo eu vou prestar determinado serviço, vou reflorestar uma encosta, vou fazer não sei o quê. Surgiu a dúvida a partir de um precedente do TCU que tem que licitar. O infrator, para contratar aquele serviço, tem que licitar. O TCU fala isso num precedente antigo, diz assim: tem que licitar por evidente incidência do artigo 37. Ponto, não fala nada. A assessoria jurídica do órgão interessado diz: não, olha, tem um precedente, então é melhor levar para a procuradoria. E professor, eu estou concluindo o parecer, que não posso impor licitação desse sujeito, mas tem que concluir o parecer no final dizendo: olha, essa é a minha opinião, estou assinando embaixo, não me expondo, estou assinando embaixo, como advogado público, mas o gestor fica sabendo desse precedente, não é uma época maluca, enfim. Então tá difícil. Mas pediram para eu falar de judicialização de política pública, então vamos entrar no tema, que não deixa também ter relação com esse. E eu pretendo dividir a exposição em 3 grandes tópicos. Primeiro, judicialização de política pública estrito senso. Existe, não existe? É um exagero, não é? Segundo, novas fronteiras da judicialização de política pública. Terceiro, judicialização pura e simples da política, não mais da política pública, judicialização da política. E em quarto, uma conclusão. Quando a gente trata do tema de judicialização da política pública, há um debate, para ser maniqueísta, meio em discussão entre os que, como eu, criticam o fenômeno e aqueles que dizem que o fenômeno não tem nada de mais, não tem nada de anormal, não tem nada de novo. Vou pegar um exemplo disso numa manifestação de uma cientista política da PUC, que deu uma entrevista no jornal Valor Econômico, há 2 semanas atrás, sobre a atual situação brasileira, que mas eles não está havendo uma judicialização demasiada da política? E ela respondeu: não, isso é absolutamente normal. Veja o caso do Trump. Acabaram de derrubar um decreto do Trump vedando a entrada nos Estados Unidos de pessoas oriundas de determinados países. Está vendo? Isso é absolutamente normal lá. Lendo engano da ilustre professora, que também não é a área dela direta, a área dela não é o direito. Qual é o ledo engano? É que o fato de um judiciário derrubar uma ação do poder público, considerar uma ação do poder público inconstitucional, isso sim existe há mais de 150 anos. Agora, o que a gente faz no Brasil é uma outra coisa. Não é dizer esta ação do judiciário não pode ser feita.
Não é um juízo impondo não fazer. A grande novidade no Brasil, e essa é uma novidade que só existe no Brasil, da maneira como a gente implementou, é você dar ordens para a administração fazer tudo. Construa escolas, construa hospitais, construa aquilo, construa aquilo outro. Vale a pena, já que estamos na casa da advocacia pública, se referir ao que aconteceu nesse caso do Trump. O Trump baixou esse decreto, dizendo que gente vindo de vários países não pode entrar nos Estados Unidos. Houve uma liminar lá, dizendo que esse decreto é inconstitucional, e os procuradores lá do governo federal americano estão tentando sustentar, né, a tese que aquilo é uma suspensão temporária, que se justifica e tal. Uma semana antes do julgamento, o Trump mandou um tweet dizendo assim: olha, esse negócio desse linguajar jurídico aí, eles que cuidem disso, mas para mim é banimento mesmo. Advogado, eu não reclamo mais nada aqui na advocacia. Advogar com um cliente desse é um negócio complicado. Aliás, queria aproveitar para saudar a honrosa presença do nosso procurador-geral, o Leonardo Spínola, aqui discretamente ali, sentou aqui. Bom, então, qual é o estado da arte no Brasil? O estado da arte no Brasil, em relação à judicialização das políticas públicas, para mim, é primorosamente exemplificado no agravo 759-543 do Supremo Tribunal Federal, que tratava de uma ação contra o município do Rio de Janeiro, obrigando a prover determinado serviço num hospital municipal. E aí, peço desculpa para citar, o ministro Celso de Mello cita a doutrina, dizendo que está inteiramente certa, a doutrina de uma procuradora da República, que diz assim: nesse contexto, o administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na sua Constituição. A sua missão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima. Mas na frente, ela já muda um pouco, mesma autora citada, conclui-se, portanto, que o administrador não tem discricionariedade. Não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem constitucional, pois tal restou já deliberado, já resolvido, está tudo resolvido. Eu escrevi um artigozinho no fim do direito constitucional, está tudo resolvido. Eles estão deliberados pelo Constituinte, pelo legislador que elaborou as normas de integração. E a pergunta: quem tem então legitimidade? Quem prioriza o hospital X ou Y? Quem manda comprar o equipamento Z ou H? Quem manda botar mais dinheiro no orçamento para hanseníase, que atinge mais a população miserável, ou para doenças que atingem mais a classe média? Quem decide isso? A resposta é óbvia, porque o administrador, como bem disse, o administrador não tem discricionariedade. Discricionariedade que em países do Ocidente democrático, do Ocidente e do Oriente também democrático, é considerado um elemento da democracia. Cabe quem decide porque legitimado foi por eleições democráticas. Aqui é visto como um mal. Aqui sobre esse fetiche de que tudo já foi decidido pela Constituição. Então cabe apenas ao Judiciário indicar o caminho. Aqui quem decide é quem não foi eleito. Então, para aqueles que... E é importante dizer, se alguém aqui estiver fazendo concurso público, não leva a sério nada do que eu estou dizendo. Leva a sério, mas não bota na prova. Porque, muito embora eu até faça parte de apoio no concurso público, eu sou minoria. Então não bota, por enquanto, o que me consola é que eu fazia parte de uma minoria muito minoritária. Agora já tem mais gente... longe de mim achar que eu fui pioneiro nessa minoria também, não tem esse papel, né? Era uma minoria com menos gente. Agora tem mais gente que está começando a dizer, até do pessoal lá mais extremado, do lado está dizendo assim: bom, talvez ele tenha ido longe demais. Então, quando se diz que não, isso no Brasil ocorre em outros países, não é verdade. Aí cita um precedente da África do Sul, que é um precedente super respeitoso, envolvendo pessoas que estavam grávidas e estavam com AIDS, que a África do Sul disse: não, por favor, no ano que vem, coloque algo no orçamento, faça isso. Lá não tem o que a gente tem aqui. Eu desafio qualquer pessoa que acha que no Brasil o direito constitucional está correto em dizer que está tudo decidido, desafio a chamar
Quem quiser de doutrinador estrangeiro, vivo, né? Não sei se todos estão vivos, Alexi, Hesse, né? Dworkin já faleceu. Traz ele aqui, mas antes de perguntar se ele concorda, expõe para ele uma hora o que acontece. Diz para ele que na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, no 13º andar, chegam por dia, 40 liminares mandando entregar as mais diversas prestações e remédios. Aí ele vai dizer, por semana? Aí você diz, por dia. Depois você expor isso, pergunta se ele concorda. Não vai concordar. Por isso que eu fiquei com a pena danada do pessoal da África do Sul, porque eu vi uma postagem de um grande amigo, defensor público, no Facebook, dizendo que estava num congresso na África do Sul, de direito, mostrando a experiência da Defensoria Pública em matéria de moradia, como obrigar o Estado a pagar tudo. Eles não sabem o problema que eles estão se metendo se seguirem esse caminho. Então, muito francamente, mantenho a posição de que o ponto que a gente chegou em permitir no Brasil que qualquer órgão do judiciário determine ao executivo que implemente qualquer prestação envolvendo direito social, educação, mesmo que não seja no bairro que a pessoa mora, moradia, saúde, independente do custo, independente de estar ou não internalizado. Para mim, isso é um absurdo. E ainda que tenha sido mantido, e ainda que seja sustentado pelo Supremo e pela doutrina ainda majoritária, a meu ver, é um erro do qual a gente pode se arrepender. Segundo ponto que eu queria conversar com vocês, as novas fronteiras da judicialização. E aí eu queria dar dois exemplos. Um que me preocupa muito é a judicialização via ação de improbidade. Eu não vou tratar aqui dos excessos da ação de improbidade por meio do princípio da legalidade. Isso é um tema que já tem sido muito batido na doutrina. O que eu quero salientar é o uso da ação de improbidade para duas coisas. Para forçar, induzir ou quase coagir a execução de políticas públicas privilegiadas pelos órgãos de controle, e por vezes, como a gente vai ver, pelo legislador, e, por outro lado, para combater políticas públicas que o órgão de controle, pelas quais o órgão de controle não tem simpatia. Então, eu não sei se vocês verificaram, né? Andaram olhando recentemente a lei de improbidade, mas ela tem sido amplamente modificada. Então, dois exemplos. A Lei 13.019, aquela lei confusa para caramba, que fala das parcerias voluntárias entre a administração pública. Ela introduziu 6 novos tipos de improbidade no artigo 10. Outro exemplo, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Típica lei brasileira, generosa, 125 artigos. Dá direito pra caramba. Pergunta se tem alguma previsão de como é que eu vou financiar isso. Não. Mas tem mais uma, professor Luciano. Se tivesse previsão, como tem a lei que fala das questões urbanísticas, de desabamento, que diz assim, isso aqui cabe ao município, isso aqui cabe à União, isso aqui cabe aos Estados. O Supremo diz assim, é direito social, todo mundo é solidário. Por que, professor Luciano? Direito financeiro é uma bobagem. Planejamento, eu saber com antecedência se eu tenho que entregar medicamentos simples ou complexos, se eu posso ser condenado a tratamento de câncer, isso é bobagem, isso é problema interno. Aí uma vez numa palestra no Rio Grande do Sul sobre medicamentos, ao lado da minha mesa estava o defensor-geral, o subdefensor-geral lá do Estado, e aí lá pelas tantas alguém perguntou, ele já tinha falado, né, tinha defendido a solidariedade, é isso mesmo, direito social, União, Estado e município tem que ser solidariamente responsável por entregar qualquer remédio. Aí alguém perguntou um pouco depois, por que a Defensoria só atende em tais cidades, a Defensoria da União, perdão. Por que ela só atende em tais cidades, por que ela não faz trabalhista? Aí o sujeito disse, não, porque a gente ainda não está preparado, a gente está se expandindo. Aí eu pensei, não era para ser solidário, não? Por que o que vale para um não vale para outro? Né? Então, assim, por que eu não sustento que o defensor, o problema de saber qual justiça ele vai atuar, é um problema interno a corpus da defensoria, então o cidadão pode bater na porta de qualquer um. Né? Por que eu não faço isso? Porque é inviável para a defensoria se organizar assim. Assim como é inviável também para a administração pública. Bom, nessa Lei Brasileira de Inclusão da Deficiência, tem um tipo de improbidade que é o seguinte: deixar de cumprir
a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. Olha a amplitude. A legislação em questão tem 125 artigos. Aí o tipo deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. Aí a gente tem um órgão extremamente aparelhado, extremamente bem pago, que é o Ministério Público, que dentre as suas atribuições está a tutela das pessoas portadoras de deficiência. Aí o que acontece? Você chega numa cidade de médio porte, ou de pequeno porte, no interior de Minas Gerais, né? E aí fico satisfeito aqui de ver presença mineira, eu sou neto de mineiro. O promotor chega para o prefeito e diz assim: o senhor ainda não implementou a lei tal. Ele diz: não, mas não implementei a lei tal, é verdade, mas eu estou aqui investindo, tem um posto de saúde novinho, tem uma escola. Não, mas a minha prioridade é essa. Se o senhor não fizer isso, vai responder com ação de improbidade. O que o prefeito faz? Muda a direção dele. Tira o dinheiro que ia para aquilo, porque eu não conheço ainda, não vi tipo de improbidade. Deixar de implementar ações necessárias para entregar medicamento. Não vi esse tipo de improbidade ainda. Vai surgir. Agora, esse da deficiência existe. Então, com isso, eu boto uma faca no pescoço do gestor dizendo assim: essa medida, eu não estou dizendo que seja desimportante, claro que é importante. Essa medida, para te forçar essa medida, eu tenho uma ameaça de te processar com um tipo, a meu ver, absolutamente inconstitucional, porque qualquer regime punitivo do Estado tem que ter um mínimo de tipicidade. Mas, assim, isso é algo para o sujeito alegar na defesa e, eventualmente, se aceita ou não. Né? A lei de parcerias que eu citei, uma lei super complexa, super burocrática, com 6 tipos de improbidade. Então, é o tipo de negócio que você... Imagina um procurador para dar um parecer para dizer que alguma coisa está certa. Você tem que se proteger. Olha, mas vê isso, senão você vai cair nesse tipo, né, no tipo tal, enfim. Bom, o outro exemplo, a outra questão que eu falei é o uso da lei de improbidade não para forçar a realização de uma política pública, mas para combater uma forma de execução de política pública. E o exemplo disso é dado por uma ação de improbidade proposta contra um prefeito, porque na execução de política de saúde no seu município contratou uma organização social. Esse prefeito foi réu em ação de improbidade e réu em ação penal. Até chegar ao STJ e dizer: olha, pode ter dúvida doutrinária aqui, pode ter gente a favor, pode ter gente contra, mas está previsto em lei. A organização social está prevista em lei. E o que acontece no Brasil? Essa história que eu achava bacana quando eu estava no finzinho da faculdade, você poder dizer que tudo é inconstitucional, hoje eu tenho pavor da forma como isso é feito. Promotor, novo, tem 2 anos, acabou de entrar, diz assim: eu não acho que a OAS é constitucional. Logo, todas as coisas feitas com a OAS aqui são violadoras da legalidade. Logo, a improbidade, logo eu vou entrar com a ação contra o prefeito. E a ação de improbidade que também não são julgadas, que levam 30 anos para ser julgadas. Então, o uso da ação de improbidade como forma de estimular a política pública ou de combater a política pública me parece extremamente perigoso. Aqui, diga-se de passagem, pelo menos na primeira situação, o maior responsável não é o judiciário, o maior responsável é o legislador. Por exemplo, há 2 anos atrás, um pouco atrás, foi aprovada uma lei, a meu ver, absurda, chamada Estatuto da Metrópole. Para mim é absurda porque não há a menor competência legislativa da União para dispor sobre isso. Lá tem uma ordem para o governador, para os governadores, se eu não me engano, para os prefeitos, o governador tem que tomar lá determinada providência, e um tipo de improbidade. Só que esse ficou na própria lei da Estatuto da Metrópole. Não foi feita diretamente uma alteração na lei de improbidade. Então, essa agora se descobriu no Brasil esse método de estímulo à adoção de políticas públicas, o que é extremamente perigoso e leva, está acontecendo. Fiquei muito feliz de ouvir o professor Luciano Ferrari, porque isso que ele falou, de pessoas não querem assumir mais cargo, está acontecendo aqui no estado do Rio. Né? Sobretudo na área ambiental, tem gente que não, só assessor, só cargo de assessor. E olha lá, também assinar parecer também pode ser complicado. Bom, outra questão que eu, ainda dentro desse novas fronteiras da judicialização de políticas públicas, eu tenho que fazer uma referência breve e sutil, porque é uma matéria em relação à qual eu sou absolutamente parcial, mas eu tenho que fazer uma breve referência ao desvairado ano de 2016 no Rio de Janeiro.
Isso precisa ser estudado pela academia. O que aconteceu no ano de 2016, o ano que se encerrou agora, mês passado, o Supremo finalmente diz, não, vamos parar com essa loucura. Mas o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, de decisões liminares, expropriatórias, decisão na qual um juiz decide tirar dinheiro de contas carimbadas, pegar esse dinheiro, botar na conta do Poder Judiciário, pagar o próprio Poder Judiciário, inclusive o próprio juiz prolator da decisão. Isso é grave. Isso é grave. Isso tem que ser objeto de uma reflexão muito séria da doutrina, da jurisprudência. Eu ocupei, aqui reconheço minha parcialidade, não tem como me despir dessa parcialidade, mas ocupei um honroso cargo de subprocurador-geral no ano passado. Ouvi um subsecretário de Fazenda a seguinte informação: doutor, nós recebemos um telefonema do Ministério do Planejamento, do vice-ministro, que por sua vez foi contactado pelo diretor do Banco Mundial no Brasil, dizendo que nunca na história do Banco Mundial o Poder Judiciário de qualquer nação tinha tirado dinheiro do Banco Mundial, carimbado por um determinado projeto, e no mesmo dia expropriado aquele dinheiro e dirigido para aquela prioridade escolhida por quem? Pelo Judiciário. Essa prioridade pode ter sido muito justificada, de repente foi para pagar salário, de repente foi para repassar para o hospital. Não importa, eu não estou entrando no jogo ou na decisão de dizer se aquela finalidade era mais ou menos essencial do que a outra. O que eu estou dizendo é que o que foi feito durante pelo menos 8 meses aqui no estado do Rio de Janeiro merecia um estudo de caso. É algo muito grave. Bom, passando para o terceiro ponto que eu queria tratar aqui, não mais a judicialização de política pública, mas a judicialização da política, ponto. Nós estamos vivendo uma quadra extremamente perigosa, né? O caso da divulgação da conversa telefônica, que estou entrando em terreno político, é sempre terreno sensível, mas o caso da divulgação da conversa telefônica entre a então presidente da República e o ex-presidente da República é um caso que, para além de qualquer dúvida razoável, um ato judicial foi tomado com a evidente intenção de atingir, de alcançar um objetivo político. Diga-se passagem, alcançado. Este ato evidentemente ilegal, não conheço uma pessoa que tenha dito que o ato era legal, nem o prolator da decisão. Foi levado ao Supremo, que numa decisão disponível para quem quiser, o saudoso ministro Teori Zavascki, saudoso mesmo, mas foi uma grande perda do Brasil, mas que, nesse caso, disse assim, ai. E o prolator da decisão, está citado na própria decisão, mandou olha, desculpa, eu não quis, não foi assim, se foi claro que ele não diz fiz uma boa, mas olha, na prática ele reconhece. Isso foi aplaudido de pé pela classe média brasileira, aplaudido de pé por parte da doutrina, e a gente achou muito bom. Ora, eu, com alguns excessos, acho que essa operação trouxe grande benefício ao país, está botando muito bandido na cadeia, mas admitir que o momento, a prática de um determinado ato judicial, ou seja, que um ato judicial seja praticado, tendo como motivo, ou que a escolha do tempo desse ato judicial tenha como motivo alcançar um objetivo político, é muito sério, altera drasticamente o equilíbrio constitucional do Brasil e deve ser combatido. E aí houve o outro incidente, logo depois, dias depois, foi em relação à nomeação do ex-presidente Lula. Não, porque depois se repetiu aqui com o Moreira Franco. A nomeação dele foi alvo de mais de 40 ações populares. Um juiz, que não poderia continuar na magistratura, já devia estar respondendo a processo, deu uma liminar, um sujeito que tinha no Facebook uma matéria: derrube a Dilma,
e volte a viajar para Miami, que o dólar vai cair. Esse sujeito deu uma liminar. O sujeito não pode ser juiz. Não pode ser juiz. A liminar dele foi cassada. Aí veio a liminar do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes deu uma liminar revogando toda a jurisprudência do Supremo, que dizia que não cabia mandado de segurança de partido político para discutir o direito individual, dizendo assim, surpreendentemente, que o fato de alguém passar a estar submetido à competência do Supremo era um desvio de finalidade capaz de paralisar as investigações. O Supremo dizendo que alguém se submeter à competência dele era capaz de paralisar as investigações. Ele dizia assim, não se nega que as investigações poderiam ser retomadas perante o STF, mas isso traria desassossego. O tempo de trâmite poderia ser fatal para a colheita de provas, além de adiar medidas cautelares. Bom, na verdade, o tempo do atraso não ia ser fatal para a colheita de provas. O tempo do atraso seria fatal para um movimento político da então presidente, que tinha na nomeação do ex-presidente a última chance de salvar politicamente o seu governo. A decisão judicial alcançou o seu motivo, a sua razão, e a gente assistiu para o aplauso também de boa parte da classe média brasileira, a gente assistiu àquele magnífica votação do impeachment. Ela foi empichada e agora nós estamos muito bem parados com o nosso atual presidente, né? E essas decisões têm um impacto sistêmico incalculável. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, um ministro do Supremo Tribunal Federal, embora o colegiado tenha se omitido, a meu ver, lamentavelmente se omitiu, o fato é que, como a presidente foi empichada, perdeu o objeto daquela nomeação. Mas o fato é que, com isso, pela primeira vez, há uma decisão, ainda que monocrática, admitindo que o judiciário entre na motivação da nomeação de um cargo em comissão de primeiro escalão. Então agora, o sujeito que quer ser justiceiro, ou quer mudar a vida brasileira, e que decidiu não entrar num partido político, que é como se faz em países democráticos, mas ele decidiu ser juiz ou promotor, que remunera muito melhor, então ele vai chegar numa cidade do interior, quando um prefeito qualquer nomear o Zé das Couves para secretário de saúde, ele vai dizer assim, pô, o Zé das Couves é administrador. Na minha opinião, o secretário de saúde tem que ser médico, evidentemente. Portanto, vai dar liminar, dizendo assim, olha, não há discricionariedade, citando a doutrina, não há discricionariedade, não. Discricionariedade sempre pode ser limitado e vai poder passar agora a escolher quem vai nomear. Um bom prefeito, o prefeito que saiba das coisas, deveria agora submeter previamente o gabinete que ele pretende nomear ao judiciário da comarca. Então, isso é algo de enorme impacto e que a gente assiste meio anestesiado. É verdade que depois a nomeação do ministro Moreira Franco também foi impugnada e o Supremo, mantendo a sua jurisprudência tradicional, dessa vez pelo voto do ministro Celso Mello, disse que não ia interferir naquilo. Eu tenho toda a certeza, então tenho confiança que isso foi um movimento isolado. Na verdade, eu gostaria de ter mais confiança. Bom, então, já para concluir, e o último tema, a gente falou da judicialização de políticas públicas, a gente falou das novas fronteiras da judicialização de políticas públicas, a gente falou, dois elementos, a gente falou da judicialização da política pura e simples. Agora eu queria falar rapidamente sobre a judicialização de tudo, sobre a judicialização do universo. Né? Aí, para não dizer que eu só falo da área política, da área administrativa. O STJ já decidiu, no caso, dar dano moral por falta de afeto. Se vocês lerem a brilhante obra aqui do nosso procurador-chefe do SEJUR, do Anderson Schreiber, ele, quando fala aqui da extensão
do dano moral, acho que é uma situação do outro autor, mas está nessa brilhante obra, ele diz assim: com essa ampliação dos danos morais indenizáveis, abre-se diante dos tribunais de toda parte que já se denominou de um grande mar da existencialidade, uma expansão gigantesca e, para alguns, tendencialmente infinita do dano ressarcido. Né? Então, queria citar aqui o direito civil para ver que isso é um fenômeno. Agora a gente está achando que o direito tem solução para tudo, para tudo. Houve um terremoto na Itália 4 anos atrás, e na véspera a previsão era de que a chance de cair, de ter o terremoto era baixa. A chance era baixa, mas o terremoto veio. Solução: processar criminalmente todo o painel de cientistas lá envolvido nessa previsão. Qual é o resultado dessa ação? Agora, toda previsão é assim: alta chance. Então, o direito não tem solução para tudo. Qual é o problema dessa ultra expansão? E a último tópico que eu queria tratar é que nós temos um problema, e aí não é só brasileiro, é que a gente trata de maneira especial. Nós temos um problema jurídico contemporâneo grave, que é o da hiperproteção de bens jurídicos ultrassensíveis. O que são bens jurídicos ultrassensíveis? Probidade administrativa é um bem jurídico ultrassensível. Quem é que é contra proteger a probidade administrativa? Proteger a criança e o adolescente, proteger o meio ambiente, proteger as pessoas contra o terrorismo. Então, na proteção de bens jurídicos ultrassensíveis está acontecendo dois fenômenos. Primeiro, sobreposição de sistemas de responsabilização. Então, eu boto, para proteger esse bem sensível, eu boto responsabilidade administrativa, responsabilidade penal, responsabilidade civil, responsabilidade por meio da improbidade administrativa, etc. Além disso, eu tenho um outro fenômeno, que é e além disso eu boto sistemas mistos. Porque quando você pega a lei de responsabilidade, a lei anticorrupção e a lei de improbidade administrativa, é um sistema ao mesmo tempo punitivo e reparatório. Aí eu tenho outro fenômeno, que é o trânsito de instrumentos ou mecanismos que se justificam num sistema como reparatório para o sistema punitivo. Exemplo claro para vocês: a solidariedade pela reparação dos danos ambientais entre todos os poluidores é defendida pela doutrina majoritária do direito ambiental com bons argumentos, dada a dificuldade de identificar causas e concausas. Tudo bem, tá bom. Agora, há os que defendem a solidariedade na responsabilidade punitiva. Bom, mas a Constituição diz que a pena não pode passar da pessoa. Bem jurídico está sensível, não pode, não tem nada na Constituição, passa. O STJ já decidiu, com base no princípio da precaução, que é um princípio muito mal aplicado, tecnicamente aplicado no Brasil, mas que surge na Europa para processo de licenciamento. O STJ já decidiu pela inversão do ônus da prova em processo punitivo, fazendo becária tremer no túmulo. Então, e aí o último fenômeno qual é? É que as pessoas sejam os advogados, sejam as partes acusadas, sejam os doutrinadores, que estão contra esse movimento, veem a absoluta flexibilização, para usar um termo da moda do direito constitucional, a ponderação, né, a liquefação dos direitos de defesa, ou dos direitos, não precisa ser direito de defesa, dos direitos de quem esteja contra uma intenção de responsabilizar alguém pela violação de um desses bens jurídicos ultra protegidos. É o caso, por exemplo, que tem sido feito nos Estados Unidos em matéria de violação de sigilo para proteção contra o terrorismo. Vale quase tudo. O caso mais emblemático, já que eu falei de criança, na França, 10 anos atrás, houve uma diretriz do Ministério lá da Segurança, Nação Paz Unitário, dizendo assim: faça um certo aumento dos casos de abuso sexual menor em escolas. Então, disse assim: agora, quando tiver uma acusação, prenda o professor e depois apure. Bastava a criança denunciar, o professor era preso. Houve foi um caos, uma série de denúncias infundadas, nem sempre, enfim. A criança tem lá os seus mecanismos, fala uma coisa, o sujeito interpreta outra, e foi um horror. Aí voltaram atrás, viram um absurdo. Assim, isso é um exemplo do que está acontecendo. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma coisa idêntica em relação à corrupção. As 10 medidas contra a corrupção foram apresentadas
E, ao menos no início, quem dissesse assim, eu sou contra, deve ser defensor de corrupto. Eu fui procurado por uma querida amiga, procuradora da República, você gostaria muito que você assinasse, de repente até no ano passado, a Procuradoria assinasse institucionalmente. Você estava falando, tá bom, vou ler. A primeira era a consagração da pegadinha institucional, teste de integridade. Tinha lá a flexibilização do habeas corpus, essa me dá o trabalho de ler, é chocante, praticamente não tem mais habeas corpus. Para dar habeas corpus tem que antes ouvir o promotor, ouvir sei lá, o delegado, ouvir todo mundo, praticamente acaba o estudo do habeas corpus. Né? A história de que agora a prova, se for de boa fé, não tem problema nenhum. E isso era apresentado como se fosse assim, se você for contra, pode. Né? Depois a gente teve a questão aí, a lei do abuso de autoridade, é uma previsão constitucional. Aí havia aquela história do crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica toleria a atuação do juiz? Claro que toleria, imagina. Um juiz ser processado porque interpretou a lei de maneira distinta da de um tribunal. Claro que não pode ter crime de hermenêutica. Agora, crime de hermenêutica no olho dos outros é refresco. Para o administrador público pode. Para o administrador público pode. Se o administrador público, com base no parecer do seu procurador, com base na jurisprudência, sei lá, do Tribunal de Contas da União, celebra uma contratação direta de uma determinada maneira, mas o promotor não concorda, e de repente o TRF, que é o competente, também não concorda, ele pode ser processado por improbidade. Enfim, já falei demais, mas assim, muito importante, eu acho que a gente procurar fazer uma suspensão reflexiva sobre as capacidades, os limites do direito como solução dos problemas brasileiros. Quem é formado em direito tem a tendência em achar que nós somos as coisas mais importantes do mundo. Em geral, as profissões jurídicas recebem bem, então a gente acha que isso aqui, dependendo da carreira, você até chama de excelência, acredita naquilo. Então a gente tem que realmente começar a refletir acerca dos limites do que o jurídico, do que o direito pode fazer. O direito não pode fazer tudo e o espaço que ele está ocupando, em especial, espaço tomado ao legítimo espaço que deveria ser reservado à atividade política, é muito perigoso para o futuro e para a sustentabilidade da democracia no Brasil. Muito obrigado pela atenção.